Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Bruno, esse é o canal Teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a história de Robert Charles Sproul, que é muito conhecido como R.C. Sproul. E seus pais o chamavam de R.C. Sproul III. Ele nasceu em Pittsburgh, irmãos, Pensilvânia, em 13 de fevereiro de 1939. Ele era o segundo filho de Robert e Mary Sproul. Desde pequeno ele era um fã de futebol. Os esportes eram uma parte muito importante da vida de R.C. Sproul. Mas aos 15 anos, ele precisou abandonar o atletismo do ensino médio para poder ajudar no sustento da sua família. O seu pai era um veterano de guerra, mas ele acabou sofrendo uma série de derrames debilitantes. E por causa disso, R.C. Sproul acabou tendo que ajudar muito mais em casa e carregar uma responsabilidade muito maior. O seu pai, R.C. Sproul II, era a pessoa mais importante na vida de R.C. Sproul. Ele faleceu durante o último ano do ensino médio de Sproul. Suas palavras finais foram: "Filho, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Sproul, que tinha visto o pai ler com fidelidade a Bíblia, nunca havia lido a Bíblia e por isso ele não pôde reconhecer a citação do apóstolo Paulo. Ele até chegou a repreender o seu pai por causa disso e disse: "Não diga isso." Mas, para o seu lamento, essa seria a última coisa que Sproul diria ao seu pai. Um dia, R.C. Sproul e seu colega de quarto, com quem ele jogava beisebol, queriam ir a uma cidade vizinha para beber, mas quando chegaram ao estacionamento, irmãos, R.C. colocou a mão no bolso e percebeu que estava sem os cigarros. Então ele voltou para o dormitório, que tinha uma máquina de cigarros, e quando ele começou a colocar as moedas, o melhor jogador do time de futebol americano, que era um cristão bem comprometido, os convidou para se sentarem com ele. Então Sproul começou a fazer perguntas. E eles falaram por mais de 1 hora sobre a sabedoria de Deus. Começaram então um assunto sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Aquilo teve um impacto tão tremendo sobre R.C. Sproul que pela primeira vez em sua vida ele estava ouvindo alguém que parecia conhecer pessoalmente a Jesus Cristo. O jogador de futebol citou Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. "Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará." Então Sproul viu a si mesmo como esta verdade, morto, corrupto e apodrecendo. Ele acabou voltando para o dormitório, irmãos, e naquela noite ele orou a Deus pedindo perdão. Posteriormente, Sproul pensou na possibilidade de ele ser a única pessoa na história da igreja a ser convertida através desse versículo em particular. Na verdade, nós nunca vamos saber. Ou talvez um dia nós saberemos, né? Sproul se converteu de verdade em 1957, durante o primeiro fim de semana do seu primeiro semestre no colégio de Westminster. Antes de continuarmos a história de Sproul, eu quero ler para vocês uma citação de Augusto de Nicodemos. Augusto de Nicodemos fala sobre R.C. Sproul da seguinte maneira, eu achei muito importante trazer para nós, nesse vídeo. "Quando a graça de Deus me alcançou em 1977 e me tornei um cristão, desconhecia as grandes doutrinas da graça. Recordo-me de quão apaixonadamente eu defendi os princípios arminianos e das vezes que confrontei pastores presbiterianos contra a doutrina da predestinação. Foi lendo as obras de Charles Spurgeon que me tornei reformado. Pouco antes de entrar no seminário teológico para me preparar para o ministério. Durante os meus estudos de mestrado em Novo Testamento, e posteriormente meu doutorado em interpretação bíblica, conheci as obras do Dr. R.C. Sproul. Livros como A Santidade de Deus, Escolhidos por Deus e Conhecendo as Escrituras me ajudaram a fortalecer minha fé nas doutrinas reformadas e a clarear meu pensamento em pontos difíceis e controversos. Dr. Sproul me impressionou pela clareza do pensamento, pelo poder de síntese e pela capacidade de ordenar logicamente temas complexos, pela simplicidade de sua linguagem, especialmente por seu compromisso
para com a autoridade e infalibilidade das Escrituras. Eu quero abrir um parêntese, irmãos, para dizer que quem leu R.C. Sproul, quem já chegou a ter algum livro deles na mão, ou leu alguma citação, ou até mesmo escutou algum sermão, reconhece bem essa característica de Sproul de simplificar as coisas. Qualquer assunto, qualquer tema, R.C. Sproul tinha uma capacidade incrível de traduzi-los da forma mais simples, como se ele estivesse ensinando a crianças. E a gente aprende de uma forma muito maravilhosa. Augusto Nicodemos continua dizendo: àquela altura, mais e mais de seus livros estavam sendo traduzidos para o português, influenciando gerações de pastores brasileiros e suas igrejas. Uma outra forma pela qual fui abençoado pelo ministério de Dr. Sproul foi através dos seus podcasts. Durante 10 anos servi como chanceler da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, na cidade de São Paulo. Eu morava a quase 30 quilômetros de distância da universidade e diariamente eu fazia aquela viagem na minha moto, escutando os podcasts de Dr. Sproul pelos fones do meu capacete. Sem saber, Dr. Sproul era meu companheiro na motocicleta, diariamente abençoando minha vida com suas mensagens, respostas e comentários. Não poucas vezes naquelas viagens eu estava orando e agradecendo a Deus pela vida dele e pelas verdades que R.C. Sproul ensinava. O ponto mais alto do meu relacionamento com R.C. Sproul foi quando fui convidado para falar na Conferência Nacional, em 2017, como um dos preletores principais, e para falar sobre a suficiência de Cristo em um dos workshops da conferência. Tive o privilégio de encontrar o Dr. Sproul e conversar com ele no local da conferência. Ele estava bem debilitado, mas em sua cadeira de rodas elétricas se movimentava por todo lugar. Falava com todos e me dedicou um bom tempo para conversarmos. Fiquei muito grato a Deus. No domingo seguinte à conferência, tive o privilégio de pregar na capela de St. Andrews e expor João 14 do mesmo púlpito onde R.C. Sproul ministrou a palavra de Deus a milhares de pessoas durante muitos anos. Infelizmente, ele havia piorado durante os últimos dias da conferência e não pôde estar presente na igreja para os cultos naquele domingo. Lamentei não ter podido me despedir dele e regressei ao Brasil no dia seguinte. R.C. Sproul foi instrumento de Deus em minha vida, como cristão, pastor e professor de teologia. Seus livros, podcasts, sermões em vídeos têm abençoado igualmente centenas e centenas de pastores e igrejas no Brasil. Queira nosso Deus levantar mais pastores e mestres como o Dr. Sproul para o bem da sua igreja. Augusto Nicodemos. Voltando a falar sobre a sua juventude, irmãos, R.C. Sproul era ignorante biblicamente e teologicamente. Nas primeiras 2 semanas da sua vida cristã, ele leu toda a Bíblia. Foi despertado pela primeira vez para a santidade de Deus, especialmente através das passagens do Antigo Testamento. E caso você pense que não tenha escutado direito, é isso mesmo, irmãos. Eu falei 2 semanas. Em fevereiro de 1958, a namorada de Sproul, Vesta, quem conheceu no primeiro ano da escola, veio de sua faculdade em Ohio para visitá-lo. E depois deles participarem de uma reunião de oração com R.C., ela também entregou a sua vida a Cristo, e eles acabaram se unindo em casamento em 11 de junho de 1960. Em agosto de 61, a primeira filha deles nasceu. Sproul acabou se inscrevendo no Seminário Teológico de Pittsburgh, que era afiliado à Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, que na época era a maior denominação presbiteriana na América. Durante o seminário foi que ele começou a ter aulas com um professor de História da Igreja, de 47 anos, um calvinista conservador na escola progressista. Sproul se opunha fortemente à teologia reformada que futuramente ele viria a defender com tamanha intrepidez. Sproul, o calvinista relutante, veio abraçar a teologia reformada e ver aquele professor como um mentor teológico ao longo da sua vida. Um novo ministério de áudio logo se desenvolveu. Sproul começou a viajar pelo país e a ministrar em seminários e conferências. Na década de 70, viu-se o início de um escritor chamado R.C. Sproul. Os primeiros títulos mostram o alcance dos seus ensinos e interesses. Ele continuaria escrevendo ou editando mais de 60 livros durante toda a sua história,
incluindo um romance, uma biografia e vários livros infantis que é muito fácil você encontrar aqui pelo Brasil. O volume sobre inerrância surgiu de uma conferência sobre inspiração e autoridade das escrituras que ocorreu no outono de 1973 com mais de 100 convidados. Em 77, mais especificadamente em 6 de maio, o Centro de Estudos Vale Ligonier lançou um boletim mensal chamado Tablet Talk, após um tempo de ensino informal sobre Martinho Lutero. O boletim acabou se tornando uma revista, com leitores estimados e 250 mil de pessoas em 50 países. Em 84, o Centro de Estudos foi renomeado como Ministério Ligonier e transferido para Orlando, na Flórida, que ensinava em 4 meses do ano no Seminário Teológico Reformado, em Jackson. Foi aí que Sproul se tornou o primeiro reitor acadêmico do campus de Orlando, que começou em 1989. Sproul, em 85, publicou A Santidade de Deus, que talvez seja o seu mais importante livro. Em 86, publicou Eleitos de Deus, que argumentava o entendimento calvinista sobre a predestinação divina. Posteriormente, ele diria que se alguém pudesse ler ou quisesse ler alguma das suas obras, era esses 2 livros que ele recomendaria como os mais importantes. Ele diz o seguinte: a minha maior preocupação em escrever todos os livros que escrevi é ajudar as pessoas a entenderem quem é Deus e quem nós somos. Esses 2 livros, penso, em primeiro lugar, apontam para a majestade transcendente de Deus e, em segundo lugar, para a soberania de Deus. Essas 2 ideias informam o nosso entendimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós mesmos e sobre toda a gama do pensamento cristão, que é o material fundamental para uso para introduzir as pessoas a essas coisas. A.C. Sproul, irmãos, tinha o costume de usar um quadro negro, mesmo quando a tecnologia avançou muito além dessa ferramenta de sala de aula. Isso acabava permitindo que os leigos se sentissem como se estivessem em uma sala de aula do professor Sproul, que se recusava muitas vezes a falar de modos simplistas com eles, citando frases latinas em suas palestras, mas de forma tão atrativa que os ouvintes eram mais propensos a ficar atentos do que a ignorar. Sendo um pedagogo mestre, ele combinava uma sobriedade honesta com uma alegria evidente sobre o material e o ato de convencer o seu público a seguir a sua linha de discussão. R.C. Sproul era um professor nato, didático e poderoso. Muitas vezes seu olhar brilhava, antecipando o momento do auge do seu argumento. Ele dava a impressão de que, enquanto era mortalmente sério sobre o assunto em questão, nunca se levava a sério demais. Em 1994, R.C. Sproul inaugurou o programa Renovando a Sua Mente. Em 95, Sproul serviu como editor-geral da Nova Bíblia de Estudos de Genebra. Aí, em 1997, irmãos, a pequena congregação de St. Andrews chamou Sproul para servir como seu principal ministro de pregação e ensino. Mais tarde, ele se tornou co-pastor com a indicação de um amigo. R.C. Sproul chamou esse ministério de pregação de o destaque da própria vida. O grande arrependimento de sua vida foi que ele esperou até que estivesse com 58 anos para proclamar a palavra de Deus do púlpito todas as semanas. Uma vez um homem de negócio perguntou a R.C. Sproul: qual é a grande ideia da vida cristã? Ele respondeu: a grande ideia da vida cristã é Coram Deo. Coram Deo captura a essência da vida cristã. Hoje, R.C. Sproul, um pecador salvo pela graça somente, por meio da fé em Cristo, baseado nas Escrituras somente para a glória de Deus, está vendo o seu Salvador face a face e ouvindo as palavras que todos nós desejamos ouvir. Foi um excelentíssimo ministro presbiteriano, um dos mais influentes popularizadores da teologia reformada desde o final do século XX e início do século XXI. Ele entrou no gozo do Senhor, irmãos, em 14 de dezembro de 2017, após complicações do efizema. Ele tinha, nessa data, 78 anos. Porque Sproul pregava todo o conselho de Deus e desejava capacitar o povo de Deus
para viver diante de um Deus santo, ele frequentemente ensinou sobre o sofrimento e a morte em suas 5 décadas de ministério. E ele admitiu abertamente que tinha medo de morrer. Recentemente ouvi um jovem cristão falar: "Não tenho medo de morrer", disse Sproul. Quando ouvi esse comentário, pensei: eu gostaria também de poder dizer a mesma coisa. Porém, ele mesmo reconhece que para o crente, a morte não tem a última palavra. A morte se rendeu ao poder conquistador do único que ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. A missão, a paixão e o propósito da vida de R.C. Sproul eram os mesmos do Ministério Ligonier, a organização para-eclesiástica que ele ajudou a fundar na década de 70. Proclamar a santidade de Deus em toda sua plenitude para o maior número de pessoas possível. Ele viu seu trabalho como preenchendo uma lacuna entre a escola dominical e o seminário, ajudando os cristãos leigos a renovarem suas mentes enquanto aprendiam a doutrina, ética e apologética cristã. Tudo a serviço da vida vivida Corã deu, diante da face de Deus.